O vídeo que você vai assistir agora foi retirado de uma das aulas que eu já dei para alguns dos meus mentorados. Então pega um papel e caneta e boa aula. Por exemplo, existe outra questão que é a questão da liberdade. Muitas vezes a gente trabalha para quê? Eu quero que vocês falem, vocês trabalham para quê? Para ter liberdade. Liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo. Só que qual que é a questão da liberdade financeira, geográfica de tempo? Ela está ancorada, ela está submissa a um fator. Qual que é esse fator? Dinheiro. Ou seja, em outras palavras, você está dizendo que a sua liberdade é submissa à quantidade de dinheiro que tu tem. Ou seja, o seu senhor não é Deus, o seu senhor é o dinheiro, porque o seu dinheiro vai dizer se você pode ou se você não pode, se você vai ou se você não vai, se você é ou se você não é, se você tem como gastar aquele tempo naquilo ou não. Então ele vai controlar o seu tempo, a sua geografia e as suas capacidades, o que você pode e o que você não pode. Em outras palavras, você está trabalhando, você está servindo a Marmon, você está com essa mentalidade. O que é o Mamon? É o espírito da autossuficiência. Isso é o espírito do anticristo. É na força do meu braço, eu vou construir a minha liberdade. Só que a gente esquece que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, a gente já é livre. Quem é o Senhor da nossa liberdade verdadeiramente? É Ele. Então a gente já é livre. Ele já pagou o preço pela nossa liberdade. A nossa liberdade não é pautada no que a gente tem ou no que a gente faz. É pautada em quem a gente é. E quem a gente é? Quem Ele nos chamou para ser. Imagem e semelhança dele. Ele colocou dentro da gente os dons, os talentos, as coisas. E quando a gente trabalha com essa mentalidade para ter liberdade, em outras palavras, a gente está desconfigurado no nosso verdadeiro propósito. Assim, Will, mas não tem que trabalhar para ter dinheiro? Óbvio, é natural, é fazer o que tem que fazer. Só que qual que é a questão? A mentalidade, o porquê você trabalha. Essa é a questão. Então, se eu já sei que eu sou livre, por que eu trabalho? Ou isso que eu estou fazendo realmente é uma coisa que eu continuaria fazendo? Então, essa é uma pergunta que o Espírito Santo me fez uma manhã, quando eu estava pensando, é o seguinte, cara, imagina o seguinte, tu já é livre. Se você já fosse livre, ele ainda foi irônico comigo, né? Falou assim, ó, se você já fosse livre, se você já tivesse a quantidade de dinheiro que você acha que você precisa, o que você estaria fazendo? E aí eu comecei a falar assim, eu estaria fazendo isso, estaria fazendo aquilo, estaria fazendo aquilo outro, tá. Pô, legal. E aí ele falou assim, ó, que interessante, todas essas coisas não precisa de dinheiro para fazer não. Então por que ele não tá fazendo hoje? Ou seja, o que a gente foi chamado para fazer não precisa de dinheiro, não. A gente fica botando dinheiro na frente das coisas. Não, senhor, quer saber? Ó, faz o seguinte: eu vou fazer uma grana aqui, vou ganhar uma liberdade. Aí quando eu tiver liberdade, eu venho e faço o seu propósito. Pior mentira, a gente tá mentindo pra gente mesmo. Porque o que a gente foi chamado para fazer, no sentido de reino, no sentido de propósito, não precisa de dinheiro para fazer. O que precisa de dinheiro? Água, luz, internet, telefone, pagar um iFood, pagar um cinema, essas coisas precisam de dinheiro. Agora, o que a gente foi chamado para fazer não precisa de dinheiro. Essa é a ironia da questão. E às vezes a gente gasta a nossa vida em prol de algo que não tem de fato valor. Então, qual que é a questão? A questão é entender o que de fato tem valor, o que de fato é pra gente deveria estar, o que de fato a gente deveria estar fazendo, entender que de fato a gente já é livre, no sentido de a liberdade está disponível a todos aqueles que creem que Jesus é o Senhor. Agora, viver essa liberdade é fácil? Irmão, o fardo é leve, mas tem fardo. Então, o fardo de você ser quem ele te chamou para ser é menor do que o fardo de você tentar ser uma pessoa que você não é. Porque você tentar ser uma pessoa que você não é, tá na força do seu braço. Você tem que sustentar. Agora, você ser quem ele te chama para ser é suave, é leve. Mas existe um fardo, que é negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir ele. A sua cruz é o seu sacrifício vivo, racional. É uma parada que diariamente você fala assim, não, que tá no controle é ele. Eu quero fazer isso, mas o que eu deveria fazer de fato é isso. Não é o que eu quero, é o que eu deveria fazer. E o que eu deveria fazer está alinhado com quem eu deveria ser.
Então, se eu não tô sendo quem eu deveria ser, eu não tô fazendo o que eu deveria fazer, logo eu não vou ter o que ele quer que eu esteja, que é a boa, perfeita e agradável vontade dele. Então, no final das contas, volta sempre para a mesma coisa. Eu tô sendo quem de fato ele me chamou para ser, para eu fazer o que de fato eu deveria estar fazendo com a perspectiva correta sobre aquilo que eu deveria estar fazendo, e por consequência, isso gera aquilo que ele quer que eu tenha. Essa é a visão. Então, eu não faço mais, no momento que eu entendo isso, eu não faço mais, eu não trabalho mais porque eu preciso de dinheiro. Eu trabalho porque eu gosto, porque eu quero, porque eu vejo que tem um problema e eu tenho uma solução. Simples, ponto. Se eu faço, é 1 mais 1 é 2, gente. Se eu tenho um problema, se eu tenho uma solução para um problema e ofereço isso para pessoas que têm esse problema, consequentemente isso gera uma transação que consequentemente gera dinheiro. Ponto. Não tem espiritualidade nisso, é simples, é matemática. Tem gente que não vive propósito e é multimilionário. Por quê? Porque entendeu essa matemática simples. A gente fica espiritualizando as coisas. Agora, com essa perspectiva de, cara, quem eu sou, o que que eu carrego, qual que é o meu diferencial, qual que é o dom que ele colocou em mim, isso tá alinhado com o que eu faço, irmão, vai fazer só, potencializa. Você tá numa rota nada a ver, é 2 gastos de energia. Funciona, mas é 2 gastos de energia, desnecessário. É mais inteligente alinhar na mesma rota. Se tá na mesma rota, você vai naturalmente fazer. Só que você desconfigura, cai por terra tudo que tu acha que é negócio. Por quê? Porque não é o que tu acha que é. Uma vez que tu entende de fato o que é. Então, o reino vem para cumprir esse propósito. E a galera fica assim, primeiro o reino de Deus, é a justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Esquece o contexto, Jesus estava falando exatamente disso. Os caras estavam preocupados, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, eu vou fazer um negócio, amanhã eu vou fazer um negócio, irmão, você não sabe do dia de amanhã. Não é para viver uma vida inconsequente, sem planejamento, sem execução. Mas o que ele está falando é o seguinte, cara, essas coisas são menores do que as coisas do reino. O que é as coisas do reino? É esse entendimento. Você é algo que eu te criei para ser. Se você me aceita, você acessa isso. Logo, você é convidado a viver a partir dessa nova realidade. Essa nova realidade produz em você uma nova mentalidade, que produz em você um novo sentimento, que produz em você novas ações, que produz em você novos resultados. Esses novos resultados voltam para você como uma crença, é a comprovação de que aquilo é verdade. E gera uma nova crença, uma nova mentalidade, que gera novos pensamentos, ações, e por consequência viram novos resultados, e por aí vai. Esse é o verdadeiro estilo de vida. Então, eu penso nas coisas dos altos, e não das coisas da terra. Então, tudo começa a fazer sentido, quando a gente entende a perspectiva se ela está no lugar certo. Se você curtiu esse vídeo, se inscreva aqui no canal, comenta aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa. Te vejo no próximo vídeo.